Brasil é o país onde mais se utiliza agrotóxico no cultivo de alimentos. São mais de 1 bilhão de litros ao ano, o que dá uma média de 5,2 litros de agrotóxico por habitante. Venenos que incluem substâncias perigosas, proibidas e banidas na maior parte do planeta por causarem danos sociais, econômicos e ambientais. Isso sem contar os estudos que apontam para doenças como câncer, disfunções neurológicas e má formação fetal, entre outras. Aqui, como em outras partes do mundo, a sociedade civil começa a se organizar em rede e exigir alternativas para uma alimentação mais saudável. Para discutir esse tema amargo, nós contamos com a Suzana Prinzner, coordenadora do Comitê Paulista contra os Agrotóxicos e pela Vida, o Elvio Mota, secretário-geral e de comunicação da Federação da Agricultura Familiar da CUT São Paulo, e via web temos a Alicia Brancher, agrônoma e co-diretora do documentário Brasil Orgânico. Em primeiro lugar, obrigado por vocês estarem todos aqui com a gente. Feliz Dia do Meio Ambiente. Eu queria saber de você, para a gente começar essa discussão, Suzana, o que está acontecendo? Por que a gente está com tanto agrotóxico na nossa comida? É um conjunto de fatores, mas basicamente é uma questão política, né? Porque já existem muitas informações que mostram que os agrotóxicos, eles não só causam danos à saúde, danos terríveis, como câncer, por exemplo, como eles também estão acabando com a biodiversidade e com o equilíbrio ambiental, né? E desse modo, a gente vai acabar inviabilizando a produção, a continuidade da produção agrícola no país. Elvio. Você veja, uma das questões que eu acho importante a gente focar é quando você pergunta por que tem tanto agrotóxico nos alimentos, a gente tem que se perguntar por que produzimos alimento no país. Né? Produzimos alimento para alimentar as pessoas ou para gerar lucro. Né? Quando você amplia o uso do agrotóxico nos alimentos, geralmente você vai ter um produto visualmente comerciável. Uma grande maçã, um grande melão, uma melancia bonita, uma beleza aparente, beleza essa que o próprio sistema de produção capitalista exige para um mercado convencional. A gente precisa começar a pensar que a produção de alimento não pode obedecer essa lógica de lucro e de comercialização. Ela tem que obedecer uma lógica de garantir sustentabilidade e vida para as pessoas. Bacana, deixa eu chamar nossa convidada via web. Lícia, você fez um documentário bem bacana sobre o Brasil Orgânico. Você passeou muito pelo Brasil. O que você viu que te chamou mais atenção? Boa tarde. Esse documentário foi dirigido por mim e pela Kátia Klock. O que mais nos chamou a atenção foi justamente a diversidade de experiências e de histórias de personagens e pessoas que a gente encontrou pelo Brasil. Nós percorremos todos os biomas, 6 biomas no país, conhecendo experiências de produção orgânica. E isso foi muito enriquecedor para nós, inclusive, porque são realidades diferentes, climas diferentes, experiências diferentes das pessoas, mas todos com muito amor e tendo resultados, colhendo resultados daquele tipo de produção, e fazem, vendo que aquele é o melhor caminho realmente. E por que essa agricultura orgânica não decola? Isso é para todos. Bom, posso começar respondendo, então? Bom, como eu tinha começado a falar, é realmente uma questão política, porque o modelo que foi até agora, ele foi incentivado via isenção de impostos, via financiamento público, via financiamento dos bancos particulares. Ele foi um modelo de produção convencional, que é focado em agrotóxico e é baseado num sistema de monocultura, num sistema que visa o lucro, como foi colocado também pelo Elcio. Mas a gente teria que fazer um investimento, assim como teve esse investimento forte nesse setor químico, nesse setor agroquímico, com formação inclusive de técnicos, agrônomos, que são especializados em receitar agrotóxico, agora teria que acontecer um investimento público que fosse destinado a
ao mercado orgânico, à produção agroecológica, que aí está associada à distribuição de terra, a mudar o sistema da monocultura, com descentralização de propriedade de terra, né? E com essa política a gente poderia promover uma mudança ampla que faria com que a produção orgânica pudesse atender realmente toda a sociedade, não ficar refém de apenas uma elite que pode pagar um preço exorbitante que as redes de supermercados cobram. E a balança comercial, como é que fica? A balança comercial é o seguinte, a gente tem que pensar no seguinte, o Brasil, a primeira coisa que a gente garantir é a saúde da nossa população e a alimentação da nossa população. Agora, a produção de commodity, produção de soja, produção de biodiesel, são coisas que não são tão fundamentais quanto uma produção de um alimento de boa qualidade para garantir a saúde. Só o que se gasta em saúde pública, pelos danos que esse sistema está promovendo, ele é um dinheiro que já seria um dinheiro imenso que poderia ser aplicado. Já sabemos o tamanho desse buraco? Olha, tem estimativas que mostram que para cada R$1 que é gasto em agrotóxico, a gente tem um gasto em saúde pública de R$1,20. Então, já mostra como é inviável o sistema, né? Esse dinheiro, ele está saindo de algum lugar. A sociedade civil já começou a dar um chega para lá no cigarro. No amianto. No amianto, está começando com a questão do álcool, né, que é uma calamidade, e agora é o agrotóxico. Deveria ser o agrotóxico, né? Porque a situação está calamitosa, assim, principalmente para as crianças. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe, a mídia não fala, né? E aí vocês se organizaram esse ano por conta da marcha contra Monsanto, que foi que chamou a nossa atenção. O Clique é um programa de rede, de conexão, de conectividade, que liga vários assuntos que estão acontecendo, e aí vocês realizaram essa marcha. Eu queria que, Elvio, primeiro que você está louco para falar alguma coisa, eu quero te escutar, e depois você me fala dessa marcha contra a Monsanto. Não, eu acho interessante quando você pergunta aí a questão dos commodities, né? Porque eu, assim, gostaria de aproveitar esse momento para a gente fazer uma discussão de que sociedade que nós queremos, e de que sociedade que nós estamos falando, né? De que Brasil que nós estamos falando, né? Que Brasil que necessita de commodities e que Brasil que precisa de comer, precisa viver bem, não é? Então, tudo isso para mim é muito superficial, né? Eu acho que botar na mesa a questão da commodity como... É mais uma provocação, sim, na verdade. mas como ponto de interrogação para questionar essa questão do alimento orgânico, do convencional, do agroecológico, do uso do agrotóxico, você está entendendo? Eu acho que a discussão que pega, e aí eu quero pegar carona no teu discurso, é que quando a gente incentiva uma produção agroecológica e orgânica, a gente incentiva uma outra relação com a terra e com o meio ambiente, né? Mais do que isso, a gente propicia a possibilidade de acesso à produção, de acesso ao alimento, de acesso à propriedade, a uma multidão de brasileiros e brasileiras que tiveram, por todo esse tempo de existência do Brasil, foram excluídos desse processo, né? Então, enquanto de uma federação de agricultura familiar, e aí eu falo em nome dessa federação, onde nós temos um público advindo da reforma agrária, da luta pela terra, temos agricultores tradicionais, temos quilombolas, né? Quer dizer, o nosso público é esse, né? Então, é o interesse dessas pessoas que eu quero aqui defender, percebe? Por isso que, quando a gente olha para essa discussão, quando a gente faz uma marcha contra Monsanto, por exemplo, a gente não faz simplesmente uma marcha contra a Monsanto. A gente faz uma marcha contra um modelo econômico, né, que gera a exclusão da grande maioria das pessoas. Isso é muito sério. Olha o que está acontecendo na Europa hoje. Percebe? A gente quer isso no futuro para o nosso país? Está entendendo? Então... E como é que como é que vocês se sentiram conectados a essas outras partes do mundo com esse mesmo sentimento? Olha, na verdade, com a globalização, né, essas multinacionais, elas estão operando no mundo inteiro. Então, todos os países, eles estão sofrendo, de uma certa forma, por causa desse modelo. E está respondendo, e as pessoas estão respondendo, né? Em outros países, a gente já tem uma sociedade mais organizada e mais atenta para essa questão.
Então as pessoas Mas como foram você mais se às sentiu ruas. ali na Paulista, sabendo que estava acontecendo o Ah, mesmo movimento em mais de 25 países? olha, é incrível a gente pensar nisso, assim, né? Eu acho que a energia que rolou ali na Paulista foi imensa. Nós temos aí vídeos, a gente tem fotos, né? A gente fez um protesto na frente da Anvisa. E essa conexão, porque a gente sabe que o planeta é um só, tá tudo integrado. Não adianta a gente querer mudar só o nosso pedacinho de terra aqui no Brasil ou aqui em São Paulo. Sim, em outros lugares do mundo a coisa vai degringolar, né? Porque o equilíbrio ambiental, ele é único. Tanto que a gente já tem, até nas geleiras a gente já tem agrotóxico, né? Bacana, a Alicia pediu a palavra, diga. Não, falo antes de, lança uma pergunta por que o orgânico não decola, né? E eu acho que um aspecto importante da gente colocar nessa discussão, políticas públicas, como por exemplo, a merenda escolar, né? O orgânico dentro da merenda é uma política pública que favorece que esse produto chegue a uma fatia muito maior da população, remunere o produtor, né? Então, claro que isso a gente não consegue fazer do dia para a noite. Hoje existe uma lei que fala que 30% do alimento da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar, né? E você pode colocar nesses 30%, hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, 30% de produtos orgânicos para merenda escolar. Mas você pode começar com 5% no primeiro ano, 10% no segundo ano, e fazer um plano que vá mostrando para os produtores que eles têm uma comercialização, um mercado garantido, um mercado justo. E isso faz com que também o alimento orgânico não fique naquele nicho elitista do mercado, mas sim que, e aí no caso especialmente as crianças, tenham acesso a esse alimento, né? Porque um outro aspecto, quer dizer, porque tem essa questão da saúde, tem essa questão também de valorizar o agricultor familiar, o agricultor orgânico, né, que recebe um preço mais justo pelo seu produto também. Então, políticas públicas, no caso também de aquisição de alimentos orgânicos, né, alimentos vindos da produção, também serão um importante incentivo nesse sentido. Vou fazer um intervalinho rapidinho, a gente fica por aqui, que a gente volta com esse tema que é excelente. Somos aquilo que comemos e que o nosso alimento seja o nosso primeiro medicamento. Essas são frases super atuais, cunhadas por Hipócrates, pai da medicina, há mais de 2.500 anos. Estamos em rede agora, juntos, buscando caminhos para melhorarmos a forma como nos alimentamos, apostando na diversidade de opiniões e sabores. A nossa primeira dica de hoje é um site que aposta na alimentação vegetariana como passaporte para um ecossistema mais saudável. Acompanhe. O Revolução da Colher é um movimento internacional que atua pela expansão do vegetarianismo e pela elevação da consciência das pessoas. Ele reúne dicas, histórias e bons textos para quem é ligado ou apenas curioso por esse assunto. No ícone Vegetarianismo, em frases e reflexões, você encontra algumas citações bem marcantes sobre esse tema. Em receitas vegetarianas, encontre dicas especiais como uma feijoada vegetariana ou ainda um veganinho, que é um danoninho sem lactose. Além disso tudo, clique em eventos e fique por dentro de tudo o que acontece, como festivais e reuniões voltadas exclusivamente para os não carnívoros. Você se identificou com o site? Quer ser um embaixador da Revolução da Colher? Então, obtenha o passaporte aqui e esteja sempre na luta pela proteção do planeta e dos seres vivos. Gostou dessa dica? Compartilhe! A produção e o mercado de orgânicos crescem mais de 20% ao ano. Apesar disso, a realidade brasileira deixa muito a desejar. Apenas 0,67% da agricultura nacional é orgânica, ou seja, livre de agrotóxicos, adubos de síntese química e transgênicos. Quem desvenda os porquês dessa matemática tenebrosa são os nossos convidados. Suzana Prisen, coordenadora do Comitê Paulista
contra os agrotóxicos e pela vida, e Elvio Mota, secretário-geral e de comunicação da Federação da Agricultura Familiar da CUT, São Paulo. E via web temos a Alicia Brancher, agrônoma e co-diretora do documentário Brasil Orgânico. Bom, a gente encerrou o último bloco, o Elvio pediu a palavra aqui para a gente falar um pouquinho mais do... Eu quero dialogar com a Alicia. Eu acho que Vamos colocar ela aqui, quando então. ela coloca a questão da política pública, é tudo. Né? Por conta de que o PENAI, que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que estipula o mínimo de 30% consumido pela merenda C de produção de agricultura familiar, quer dizer, é mínimo. Até 100% pode ser consumido, 70% pode ser consumido, 80% pode ser consumido. O mínimo é 30%. E ele se mantém no mínimo? Não, nós não conseguimos atingir o mínimo. E por quê? Política pública. Mas tem produto? Falta de política pública. Mas tem produto? Temos produto, por exemplo. Como que você manda para uma escola que tem 500 alunos a couve sem picar? Que logística aquela merendeira vai ter que fazer na escola, por exemplo, para picar uma couve? Não compra couve porque inviabiliza o trabalho lá na escola. E aí a criança não come couve. Percebe? Como que você manda 10 caixas de mandioca para uma escola dessa para a merendeira descascar? Percebe? Olha lá a questão da produção. Então tem que sair lá do campo, né, de forma organizada. E nós precisamos de política pública para isso, política pública para contribuir, para reeducar o agricultor a trabalhar coletivamente, política pública para pensar numa transformação do produto industrializado. Ele tem que sair do campo assim. Né? Aí é que entra a nossa briga. E aí não seriam as cooperativas também? Sim, cooperativas, associações, entendeu? Agora, precisa de política pública. E não tem? Não temos. Muito pouco. É uma queda de braço cada vez que a gente senta com o governo para negociar. Isso é municipal, federal e estadual? Isso, e o que precisaria ser feito? Rapidinho, nacional. assim, rápido. Qual seria o seu plano? O meu plano é fortalecer 2 grandes ministérios, INCRA e MDA. Esses ministérios têm que ter muito mais recursos para poder gestar política para a agricultura familiar, para a reforma agrária. Não pode ser do jeito que está. Lícia chamou. Diga, Lícia. Você queria falar? Sim, por isso que a gente considera que é importante, a gente observou isso no documentário, que os agricultores, os pequenos agricultores, os agricultores familiares, eles orgânicos, eles sejam organizados em grupos, em associações, em cooperativas, né? Como ele falou, porque são essas organizações, por exemplo, aqui em Santa Catarina nós temos a Agreco, que é a Associação dos Agricultores Ecologistas das Encostas da Serra Geral, e a Cooperagreco, que é a cooperativa de comercialização da Agreco. A Cooperagreco, eles foram uma dos agricultores que estão no nosso documentário, né? Essa história deles. Reúne 200 famílias. Antigamente, elas não poderiam chegar praticamente a lugar nenhum. E hoje os produtos da Agreco, dessas 200 famílias de agricultores pequenos, chegam no mercado de São Paulo, no mercado do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Foram alimentos, por exemplo, nós temos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no restaurante universitário, um dia por semana, e são mais de Peraí, deixa eu chamar rapidinho, que tá cortando um pouco, depois a gente volta. A Suzana pediu a palavra, rapidinho, fala, Suzana. Bom, então são 2 coisas, né? Uma é assim, primeira questão, de onde viria uma verba para fortalecer, por exemplo, esses ministérios e órgãos que o Elvio falou? Os agrotóxicos, hoje em dia, eles são isentos de impostos, de vários impostos. E essa isenção tem alguns lugares que chega a 100%. Quer dizer, se você libera os agrotóxicos de pagar imposto, é um dinheiro que o governo está deixando de arrecadar enorme. Um dinheiro que poderia ser destinado justamente para fortalecer a agricultura familiar e fortalecer uma produção orgânica. E se ele é mais barato, tem mais desperdício. E a gente recebe isso na comida, certo?
Certo, só que assim, o modelo todo que a gente vive de sociedade, não só o modelo de produção do alimento no campo, mas o modelo de industrialização que separa praticamente as pessoas que moram nas zonas urbanas das zonas rurais, fazendo com que haja aí uma quebra completa, a ponto de ninguém imaginar mais como o alimento é produzido, porque já chega tudo via supermercado, né? É um modelo que ele tem promovido só danos, tanto ambientais quanto de saúde para as pessoas. E pegando as crianças, né, voltando para o tema das crianças, as consequências na vida das crianças estão sendo gigantescas por causa disso, porque até as merendas nas escolas públicas, elas estão sendo industrializadas e processadas e vêm em lata, né? E as merendeiras e toda a comunidade, elas estão se acostumando com isso. Então, para você mudar essa cultura e trazer ali um alimento de qualidade, que reverta esse processo de epidemia de obesidade infantil, reverta esse aumento vertiginoso do câncer infantil que está acontecendo, você teria que mudar totalmente a cultura das escolas, né? O Elvo deixou claro aqui que para a merendeira chegar com uma couve, um pé de couve lá, ela não sabe nem o que fazer. Tem crianças que não vão saber nem que aquilo é couve e não vão querer comer, inclusive, por causa dessa cultura. Então, exige uma postura, sim, de reeducação total da sociedade, de mudança de modelo total. Mas verba para isso existe, porque se existe possibilidade de isentar agrotóxico, que a gente tem 1 bilhão aí sendo comercializado ao ano, 1 bilhão de litros ao ano. Se existe possibilidade de isentar de imposto, é porque existe esse dinheiro, né? Então, a gente tem, sim, recursos para isso. E outra coisa é o seguinte, commodities, só para voltar no assunto de commodities. Hoje em dia, por que se produz commodities? É para gerar lucro para meia dúzia de empresas. Só para isso que tem essa produção enorme de commodities. Não é porque é necessário. Por que é necessário produzir tanta soja? Para ficar alimentando gado, para mandar para fora, para alimentar gado de fora? Então, quer dizer, é um espaço, a soja está avançando em lugares que poderia estar produzindo alimento, inclusive para essas escolas, onde as crianças estão comendo porcaria, né? Então, tem todo um modelo aí que é invertido, mas que tem elementos concretos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já está trabalhando junto com uma frente parlamentar pela sustentabilidade na Câmara Municipal para criar elementos para fazer com que essa lei da compra de aquisição dos 30% do programa da produção familiar, ela também passe gradualmente a incorporar os orgânicos. Então, já há uma frente fazendo um projeto de lei para isso, com uma articulação com a prefeitura, já com os departamentos que compram essa merenda. E como é que a sociedade civil está participando desse debate? Olha, ainda há uma parte pequena da sociedade civil que está participando. Agora os movimentos estão começando a se juntar, então os movimentos camponeses estão começando a se juntar com as pessoas que trabalham pela educação, reeducação alimentar, pela segurança alimentar, com a comunidade médica, que está se deparando cada vez mais com esse problema dos agrotóxicos na saúde e não sabe como enfrentar isso, com os ambientalistas que estão vendo as matas serem invadidas por essa atividade agropecuária destruidora baseada em agrotóxico. E você é coordenadora paulista dessa campanha aqui. Vamos ver aqui no site? Sim. Contraosagrotóxicos.org. Contraosagrotóxicos.org. Então, eu vi que tem vários grupos, parceiros participando. São mais de 60 organizações envolvidas já. É um movimento muito grande mesmo, já tem 2 anos. Como é que está essa mobilização? Então, a gente já tem criados no país todo, a gente já tem alguns comitês estaduais e alguns comitês municipais, e eles têm trabalhado firme, né? Então, junto com os poderes legislativo e os poderes executivo, para promover essas tais políticas públicas e também para tentar divulgar mais essas informações para a sociedade e articulando ações em todas as esferas. Então, desde ações que elas visam mesmo incentivar diretamente o campo, então, e incentivar a produção orgânica através de hortas comunitárias, seja através de mobilizações como que a gente organizou contra a Monsanto, que ali era um símbolo apenas desse sistema de produção, né? Mas a sociedade precisa participar mais e tem como fazer isso. Então, entrando no nosso site, ali tem muito material para as pessoas baixarem. Tem petição, tem também vídeos que as pessoas podem passar nas suas comunidades. São vídeos que estão disponibilizados gratuitamente. E a gente pede também para as pessoas acionarem o poder público, para escrever para o seu deputado,
para escrever para o seu vereador, porque já tem projetos de lei importantes que, para pelo menos proibir esses piores produtos, tanto ao nível federal, quanto ao nível estadual, quanto ao nível municipal. Então, as pessoas podem sim atuar para fazer alguma coisa para transformar isso. Elvio. Eu continuo ainda dialogando com a Alicia. Por conta de quê? A Alicia é agrônoma, né? Ela sabe, por exemplo, todo o trabalho que é preciso ser feito para a gente, por exemplo, no campo, transformar a produção que hoje é convencional e o quanto se exige de investimento e dedicação para que ela se transforme paulatinamente em agroecológica ou orgânica, né? A gente tem hoje articulação na APA, Articulação Paulista da Agroecologia, que tem acompanhado aqui em São Paulo toda essa discussão da luta contra o agrotóxico, dessas frentes parlamentares que está se mobilizando tanto a nível de município como na Câmara dos Deputados, né? Estamos ajudando a construir a política nacional de agroecologia, né? Estamos aí nos mobilizando para a realização do 3º Encontro Nacional da Agroecologia, que deve acontecer e tal. Agora, o grande dilema nosso, para mim, é lá na ponta. Como que a gente resolve isso lá na ponta? Na produção, quem produz? Levando em conta que 76% daquilo que vai na mesa do Brasil é fruto da agricultura familiar. A gente está com um VT aqui do Brasil Orgânico. Vamos soltar para a gente assistir um pouquinho? Antes de encerrar esse bloco. O teu destino depende de ti. E isso passa para os grupos e a partir do momento que a pessoa não depende mais de insumos externos e começa a virtuar com uma produção maravilhosa e começa a ter o reconhecimento na relação com o mercado, bom, isso aí floresce e está florescendo com uma velocidade muito linda. Isso está sendo Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já. Porque o Brasil é o país que usa e abusa dos agrotóxicos, no cultivo de alimentos. Porque os alimentos chegam às nossas mesas muitas vezes envenenados por substâncias químicas perigosas que podem causar sérias doenças e que são proibidas na maior parte do mundo. Na nossa próxima dica, vamos conhecer como a sociedade civil está se organizando em rede para combater grandes grupos que controlam dos transgênicos aos agrotóxicos. No site Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, você encontra informações muito relevantes sobre os diversos riscos do uso de substâncias prejudiciais, como agrotóxicos, na produção de alimentos e seu impacto no meio ambiente. No link Agroecologia, descobrimos algumas técnicas de produção agrícola sustentável, como agricultura orgânica, biológica, biodinâmica, permacultura, entre outras. No índice de notícias, encontramos uma série de materiais de campanha, entre eles matérias que saíram na mídia e eventos que rolam no país sobre o tema. Para deixar sua navegação mais interativa, o portal disponibiliza na íntegra o filme O Veneno Está na Mesa, um documentário que mostra o perigo dos agrotóxicos. Gostou dessa dica? Participe desse movimento e entre nessa luta. Os impactos do agrotóxico na saúde pública são praticamente incalculáveis. Eles atingem trabalhadores rurais, moradores do entorno de fazendas e também nós, que consumimos alimentos contaminados por agrotóxicos. Para saber como dar um basta nesse banquete macabro, é preciso coragem e vontade, tanto pública quanto da sociedade civil organizada. Quem aponta os caminhos para tentarmos equilibrar essa balança é a Suzana President, coordenadora do Comitê Paulista contra os Agrotóxicos e pela Vida. O Elvio Mota, secretário-geral e de comunicação da Federação da Agricultura Familiar da CUT São Paulo. Via web, Lícia Brancher, agrônoma e co-diretora do documentário Brasil Orgânico. E por telefone, Padre João, deputado federal pelo PT de Minas Gerais. Estou aqui com esse material aqui. O material está sendo distribuído em escolas também?
Bom, esse material está sendo distribuído em todos os lugares que a gente tem acesso. Supermercado né? também? Não, supermercado bem que a gente queria entrar com umas plaquinhas assim, né? Olha, aqui tem veneno, né? Mas a gente não Tá, pode ainda. O que o consumidor pode fazer? Porque ele vai no supermercado. Olha, Não tem. Como consumir? Se a gente pensar que as pessoas são só consumidores, realmente a gente tem uma ação limitada. Agora, a gente tem que pensar as pessoas como cidadãos, né? E aí passa pela parte de você escolher o que você está consumindo, mas parte também pela parte de você acionar o poder público, de você se organizar em grupos, né? Que possam promover ações, possam promover manifestações, ou então possam fazer parcerias com produtores e criar realmente cooperativas de consumo, né? Então, passa pela questão da cidadania, não só da questão de cada um como consumidor sozinho, na sua casa, pensando na sua mesa. Bacana. Né? O Elcio pediu a palavra, O Elcio diga. quer falar. Ele percebe quando eu peço a palavra. Mas eu acho que a gente tem que desconstruir toda uma lógica e começar a construir outra. Olha que coisa interessante. Quando a gente pensa o consumo, você falou uma coisa muito lógica. Né? Onde a gente consome alimento? Supermercado. Olha lá. O consumidor vai no supermercado. No supermercado não tem, por exemplo, o que produto ele faz? agroecológico e orgânico. E o que ele faz? Aí que eu acho que a gente precisa começar, enquanto sociedade civil organizada, como que é que a gente se articula, nós do campo, com a cidade, e essa discussão a gente está travando no interior da Central Única dos Trabalhadores, com os grandes sindicatos de metalúrgico, de bancários, de eletricitários, de construção civil, a seguinte discussão: como que nós propiciamos uma possibilidade de comercialização direta que saia da gôndola do Carrefour, da gôndola dos grandes supermercados que alimenta a rede de sustentação do capitalismo perverso, por exemplo, e propicia a possibilidade de você estimular uma comercialização outra, baseada num comércio justo e solidário. Né? Excelente. Como que a gente pensa isso? Eu vou fazer essa pergunta para o deputado Padre João, que está nos ouvindo aqui de Brasília. Obrigado pela sua participação aí conosco, o deputado. Tudo bem aí? Graças a Deus. Na luta, saudação a você, ao Marcelo Godoy, a todos que participam aí na TVT, do Clique e Ligue. É uma alegria também poder participar. Eu queria saber como é que a gente faz para se livrar de tanto agrotóxico na nossa comida. Olha, tardiamente, nós agora podemos falar de uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. Isso porque é um decreto da presidenta. Porque se fosse para a gente avançar numa legislação aqui no Congresso, ia arrastar décadas. Nós temos aqui uma conjuntura muito desfavorável aos verdadeiros avanços que, de fato, a sociedade precisa. E o modelo do agronegócio, ele é muito agressivo, ele monitora seus deputados e senadores. Nós precisamos de avançar no modelo político, de fato, até mesmo de financiamento público de campanha, para a gente ter pessoas menos refém, né, na política das grandes empresas. Olha, a situação ela é muito grave no Brasil ainda. No sentido de que tudo que foi construído, desde as universidades, as assistências técnicas, foram todas assim direcionadas na lógica das empresas multinacionais, né, como essas que estão aí dominando o mercado, e como Bayer, Dupont, BASF, Syngenta, aí vai Bayer, a BASF, elas têm uma influência grande nas universidades, na própria assistência técnica. Então levou o agricultor brasileiro, na década de 70 e 80, a ter uma ruptura, né, com a produção mais orgânica e até mesmo agroecológica. Então, só agora, com o decreto da presidenta, com a PENAP, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que está ainda em fase de regulamentação, e aí sim, com recursos, vai ter que subsidiar os agricultores, porque hoje a maior parte dos agricultores ficaram refém das sementes, depende totalmente quase das sementes,
Então nós vamos ter que pensar numa política de banco de sementes, no resgate das sementes crioulas, numa assistência técnica, mais no sentido de capacitar ou formar, né, valorizando o saber local também dos agricultores, fazer esse encontro do seu saber com ações importantes das universidades nessa linha de homeopatia, para cuidar do gado, e aí ter o esterco, de fato, limpo de qualquer tipo de veneno. Então, é um conjunto de ações para a gente ficar livre desde da semente, da produção, do beneficiamento, e aí a comercialização, que foi falada, é importante. Deputado, deixa eu chamar os nossos convidados aqui. O Elvio Mota, ele levantou uma questão aqui importante na merenda, na merenda escolar, e a gente estava falando também desse volume imenso de veneno que está na nossa comida. Tem veneno que entra pelas fronteiras, tem as pessoas que não sabem usar, tem muitos que são permitidos. Eu queria chamar o Elvio para fazer uma pergunta, fazer alguma observação aqui diretamente, aproveitar essa oportunidade aqui e falar diretamente com o deputado. Boa tarde, deputado. Nós sabemos das limitações que se dá aí no âmbito das negociações com o poder. E eu estava dizendo aqui para os companheiros da mesa nessa tarde, de que uma forma da gente começar a pensar a política pública mais forte, mais consolidada, para pensar esse processo de transição da agricultura convencional para a agricultura agroecológica e orgânica, a partir da agricultura familiar, nós precisaríamos fortalecer os ministérios do MDA e do INCRA, né? Que são esses ministérios que fazem a conexão direta com a realidade do público da agricultura familiar e da reforma agrária, né? E aí eu acredito que precisa de bastante empenho dessa casa, né, e dos deputados para que a gente consiga isso. Eu quero completar aqui a pergunta do Elvio. O Clique Liga é um programa de tecnologia, o uso da tecnologia, o impacto dessas tecnologias de comunicação na democracia, na sociedade. Como é que a sociedade civil, através dessas novas tecnologias, a internet, as petições, como é que a gente pode ajudar nessa luta, deputado? Tá bem. Olha, primeiro, Elvio, é isso mesmo. Acho que tanto o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto o INCRA têm sido grandes parceiros. Porém, tem que ser fortalecido desde a carreira dos trabalhadores dessa área, né, dos trabalhadores, a recursos, a poder subsidiar projetos, mesmo dentro agora do Plano Safra. Mas eu quero dizer para vocês que também nós temos que disputar a Embrapa para que é uma empresa estratégica, para que ela esteja mais a serviço da agricultura familiar. Nós sabemos que já tem áreas lá dentro, algumas pessoas que vêm já contribuindo, mas não é a realidade da maior parte. Mesmo nas universidades, elas têm uma contribuição, nós temos que disputar mais as universidades para ajudar também nesse processo. Além dos institutos federais, essa linha de capacitar, na linha de profissionalizar o nosso povo para estar a serviço do nosso povo. Né? Profissionalizar simplesmente para o mercado no geral. Aí acho que nesse sentido, acho que nada, Marcelo Godoy, substitui essa presença no campo, né? É uma coisa, a presença, a gente sentia o calor da terra, o cheiro da terra, nada substitui. Mas a gente sabe que o avanço da tecnologia pode dar assim, uma grande contribuição, né? Como vem dando as próprias universidades abertas do Brasil, as teleconferências, é possível socializar experiências exitosas, que às vezes tem no Paraná, no Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, com os extrativistas. Bacana. Deputado, a gente fazer essa integração a custo quase que zero. Bacana. Né? Deputado, a gente tem 15 minutos só nesse bloco, a gente já está encerrando. Eu queria agradecer a participação da Lísia Brancher, agrônoma, que está com a gente aqui via Skype, aos nossos convidados, a Suzana Present, que veio aqui pessoalmente também nos
prestigiar, o Elvio, o senhor que está aí também de Brasília, e principalmente a você que nos acompanhou em mais um programa aqui do Clique Ligue. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique Ligue e também à nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT, e no Twitter é só digitar @RedeTVT. Muito obrigado a todos. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.